Evangelho do 18º domingo do tempo comum, ano A. Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Quando Jesus ficou sabendo o que havia acontecido, saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, deixaram seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Já estava ficando tarde quando os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "É muito tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora para que vá aos povoados e compre alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Esta gente não precisa ir embora. Vocês mesmos deem comida a eles." "Tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes", responderam eles. "Tragam aqui", disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, deu aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje mostra Jesus num dos momentos em que se compadece do povo faminto e sedento, defende a vida e cura os que estão doentes. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes rememora a passagem em que Deus alimenta o seu povo com o maná no deserto no Antigo Testamento. Aqui, Jesus, cumprindo plenamente as promessas de Deus, reúne e alimenta a multidão sofredora, realizando os sinais de um novo modo de vida que anuncia a boa notícia. Compadecido daquela gente faminta que o acompanha, e ao ser indagado sobre como resolver o problema da fome, Jesus traz o desafio para a sua própria comunidade e transfere para seus discípulos a responsabilidade de alimentar todo o povo. "Vocês é que têm que lhes dar de comer", referindo-se à responsabilidade que os cristãos têm com relação à comunidade e igreja, sobretudo no que diz respeito à partilha e à solidariedade. Sentar para a refeição era comum para as pessoas livres, por isso Jesus pede para que todos se sentem, mostrando que ele veio para libertar o homem de todo tipo de opressão. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos ao céu e pronuncia a bênção. Com esse gesto, ele reconhece que o pão é dom de Deus e, sendo assim, o alimento entra na concepção da gratuidade, porque Deus o consegue gratuitamente e partilhá-lo é prolongar essa gratuidade e generosidade divinas. A gratuidade vem de Deus por Jesus e dá continuidade na ação de partilha dos discípulos, que devem por tudo o que têm à disposição da comunidade. O número 5 para os judeus significa a palavra de Deus se referindo ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o número 2 remete à lembrança das 2 tábuas da lei, que são os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés apresentar ao povo de Israel. Por isso, os 5 pães
E os dois peixes do Evangelho têm um significado muito bonito que quer dizer: todo aquele que ouve a palavra de Deus e a segue e obedece aos seus mandamentos não tem fome, porque Deus se faz presente na sua vida. Ser cristão é mais do que fazer oração, é também ter ação, saber partir e repartir. Em uma comunidade onde há tantos famintos, a fome de Deus é muito importante e deve ser saciada, sem que fique de lado a fome de pão, que é urgente. O relato possui também um tom litúrgico, quando relembra o momento da instituição da Eucaristia. Ao anoitecer, pronunciou a bênção, o partiu e o deu aos seus discípulos. A Eucaristia é o sacramento que memoriza a presença de Jesus, lembrando continuamente a missão que os cristãos são chamados.